e o capítulo 5, 6 e 7 é o famoso Sermão do Monte. Do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, e o tema da nossa mensagem hoje é: não andeis inquietos pelo amanhã, mas buscai primeiro o reino de Deus. Vamos ler então o capítulo 6, versículos 31 até 34. E estas são palavras de Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Muito bem, irmãos. Mateus 6 é uma secção do Sermão do Monte em que o Senhor Jesus aborda questões muito práticas em relação a duas áreas importantes da nossa vida. Uma vida que nós temos, que é vivida na presença e perante o Pai que está nos céus. Esta é uma expressão que Jesus usa aqui, que muitas vezes nós como crentes esquecemos. É que nós vivemos na presença perante o nosso Pai que está nos céus. E Jesus aborda aqui nos versículos 1 a 18 a área da nossa vida espiritual. Ele falou sobre a oração, sobre o jejum, sobre as nossas ofertas. E também depois, a partir do versículo 19, sobre a nossa vida no mundo. Como crentes, nós vivemos, como todas as pessoas, neste mundo, até que o Senhor nos chame, e todos nós temos as nossas necessidades e todo o tipo de vivências, de expectativas, enquanto estamos nesta terra. E Jesus refere aqui que estamos a viver, nunca devemos esquecer, vivemos na presença do nosso Pai que está nos céus, que vê em secreto e que nos recompensa publicamente. E a partir do versículo 25, qual é o mandamento bem claro, bem expresso aqui de Jesus para nós crentes? Ele diz aí, versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir. Ou seja, Jesus está aqui a falar com estas palavras, ele refere-se a toda a área da nossa vida, à totalidade da nossa vida, da nossa existência aqui na terra como crentes. Olhem bem, não andeis ansiosos. Mais à frente ele vai dizer, não andeis inquietos, ou também diz em cuidados. Então Jesus está aqui a falar de um outro nível de espiritualidade. Um nível superior de vida espiritual, como crentes. Mas este é o grande mandamento de Jesus. É fácil nós darmos mandamentos, não é? Mas Jesus vai aqui dar-nos razões. Vai dizer, olha, porque é que eu vos digo, vos mando, não andeis ansiosos? Em primeiro lugar, Jesus não nega que nós temos necessidades físicas, temos de comer, de beber, de vestir. Vejam, se Deus se fez carne e viveu entre nós como um homem, Jesus, e ele teve que comer, beber, vestir-se, portanto, isso não se pode negar que temos essas necessidades. Também Jesus não diz que nós não vamos sequer preocupar-nos em trabalhar, não andar ansiosos sequer em trabalhar, não. O que ele afirma aqui no versículo 25, o que ele diz é: a vida é muito mais do que o comer, o beber e o vestir. Jesus quer dizer, olha, a nossa vida está nas mãos do nosso Pai do céu.
E esse Pai do céu vai prover, vai cuidar de todas as nossas necessidades. Então aqui é outro nível de espiritualidade. Será que eu acredito nisso? Deus sabe aquilo que eu preciso. Ele vai providenciar tudo. Não tem que andar inquieto e em cuidados, nem ansioso. É o que Jesus diz aqui. E a quem é que Jesus está aqui a falar? Ele está a falar a crentes. Está a falar para mim, está a falar para ti. Jesus está a falar para aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus está a falar àqueles que creem que Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, que veio dar a sua vida num sacrifício para pagar a culpa, o preço do nosso pecado. Jesus está a falar aqui para aqueles que confiam na palavra de Deus, está a falar para os que se arrependeram e decidiram escolher, aceitar Jesus como seu Salvador. E a estes crentes Jesus diz, no versículo 26, diz aí, fala, o vosso Pai Celestial. Este Deus em que nós queremos é o nosso Pai do céu. Estes crentes escolheram o quê? Versículo 20. Quando Jesus começou a falar acerca de juntar tesouros no céu ou na terra, não, os crentes decidiram, não, eu vou juntar tesouros no céu, não na terra. O Senhor a quem eu vou servir não são os tesouros mamon, os tesouros deste mundo, mas eu vou servir a Deus. E para estes crentes Jesus diz, olha, escolheste, decidiste escolher a Jesus, não andeis ansiosos, inquietos, em cuidados, é o grande mandamento de Cristo. E para nos explicar melhor, o Senhor Jesus dá aqui e deixa vários exemplos. Jesus foi o mestre do ensino. E por isso Jesus vai dizer, e a partir do versículo 25, olha, Deus cuida de todas as necessidades da sua criação. Deus criou tudo o que existe, mas não deixou a criação ao abandono. Deus continua hoje, Deus continua a olhar e a cuidar da sua criação. Ele cuida, diz aqui Jesus, cuida das aves do céu. Deus veste a erva do campo com os belos lírios do campo. E por isso Jesus pergunta, se Deus continua a cuidar assim da sua criação, não vai cuidar de vós que sois filhos dele? Se Deus cuida de tudo o que criou, muito mais cuidará, estará atento aos seus filhos. E por isso ele diz lá no versículo 26, no fim do versículo 26, não tendes vós muito mais valor do que as aves do céu, do que as ervas do campo, tão belas? Nós temos muito mais valor, somos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. De toda a criação, só o homem e a mulher, Deus criou à sua imagem e semelhança. Só com o homem e com a mulher que ele criou lá no Jardim do Éden, no início, passeava ao fim da tarde com esse homem e essa mulher que ele criou. Deus ama tanto cada um de nós, quer estar tão perto de nós. Vou dar apenas alguns exemplos. Quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito e os levou para a terra prometida, Deus disse que queria viver onde? No meio do seu povo. Deus é tão grande que os céus não podem conter. Sabe onde é que Deus disse que ia viver? Que ia residir? Numa caixa. Numa arca. A arca da aliança. A minha presença vai estar ali no meio de vós. Depois, esse Deus que os céus não podem conter, fez-se carne e viveu entre nós, na pessoa de um homem, Jesus Cristo, que é Deus, Emmanuel, Deus conosco. E Deus ama-nos tanto e quer estar tão perto de nós. O que é que Ele fez mais a seguir? Onde é que Deus hoje vive? Dentro de nós. Podemos imaginar isso? Este Deus
diz, eu quero estar junto de ti. E mais próximo não pode ser do estar dentro de nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. E por isso diz, olha, não andes ansioso, preocupado. Tens muito mais valor do que tudo o que Deus criou, porque és filho dele. O nosso Pai cuida de nós muito mais do que aves e ervas que Ele continua a criar todos os dias. É maravilhoso, nós olhamos para as aves do céu e na primavera vemos todos os anos. Eu já vejo isso há mais de 60 anos. Primavera tem os passarinhos, fazem os ninhos e fazem os casais e põem ovos e nascem novos. E esses vão fazer a mesma coisa. Deus continua a cuidar da sua criação. Mas Jesus depois vai mais longe, dá outra razão para nós não andarmos ansiosos, inquietos e incuidados. Diz, olha, andares ansioso e inquieto não acrescenta nada. Versículo 27. Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar uma coisa à sua vida? A preocupação não resolve nada, não acrescenta nada. É uma perda de tempo, não nos beneficia nada. Então, por isso, no versículo 30, Jesus continua a falar e vem aí a crítica. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Aí está, olha, vocês têm pequena fé, se andam ansiosos. Afinal, são pessoas de pequena fé. E o que Jesus está aqui a dizer é isto, ter pouca fé, ter pequena fé, inquietude, receio, é o oposto de ter fé. Ser ansioso, inquieto, acerca das coisas da vida, quer dizer, Jesus está a dizer, tens pequena fé. E o contrário da fé, é falta de fé, é pecado. Romanos 14, 23 diz, tudo o que não é de fé é pecado. Preocupação, ansiedade é uma desobediência à palavra de Deus. Ou seja, é sinal de que não confiamos no nosso Pai Celestial para o dia a dia. Andamos ansiosos, inquietos e incuidados. Não confiamos no nosso Deus para tudo o que tem a ver com a nossa vida aqui no mundo, onde nós temos os desafios da família, dos filhos, os desafios com os nossos pais quando têm determinada idade, as necessidades que temos, o emprego, a saúde, tudo isso. Jesus está aqui a dizer, pedir para nós termos um outro nível de espiritualidade, de não andar ansioso e esperar, confiar nele. E por isso agimos, às vezes ansiosos, e aí não estamos a agir como crentes. Não estamos a agir como crentes. Porque no versículo 32, o 31 diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Os descrentes, aqueles que ainda não confiam em Deus, chamados aqui gentios, sim, vivem preocupados com as ansiedades da vida. Busco intensamente essas coisas. Se nós fizermos igual, Jesus está a dizer, não és diferente de um descrente, então. Se vives ansioso, preocupado, em receio, inquieto com a tua vida, olha, não és diferente de um descrente que não conhece a Deus, não conhece as promessas de Deus, não ama a Jesus Cristo. Diz aqui o Senhor Jesus Cristo. É como se nós estivéssemos a dizer, Deus, afinal eu não confio em ti. E eu estou muito preocupado, eu estou muito inquieto. Tu se calhar não sabes o que é que me está a acontecer. Tu não sabes o que é que me espera. Crentes, andamos ansiosos e preocupados, então Jesus diz, é porque verdadeiramente não confiamos. Como Jesus diz, mas vocês têm muito mais valor para Deus do que qualquer coisa que existe no mundo, de tudo o que Deus criou e de que Deus cuida dia a dia. Esquecemos que o nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais destas coisas. Vejam o fim do versículo 32. De certo, o vosso Pai Celestial, o que é que diz? Bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
tudo o que vai no íntimo do nosso coração, as nossas necessidades, Jesus está a dizer, Deus bem sabe. E quando às vezes temos um não, é porque Deus sabe que não era aquilo, não era para nós. E nós ficamos tristes. Tanto que eu queria aquilo e afinal não tenho. Tanto que eu lutei por aquilo. Jesus está a dizer, mas Deus bem sabe. Tu não sabes. Mas Deus está lá em cima e Deus conhece o amanhã e diz, ora, se eu te desse isto, era mau para ti. Confia. Tens muito mais valor, és um filho de Deus. Portanto, Jesus diz, preocupação é uma dúvida. Se nós estamos ansiosos, estamos a duvidar do amor de Deus, estamos a duvidar do poder de Deus, do cuidado de Deus, estamos a dizer, Deus, eu não posso contar contigo. E por isso, isto é um resumo daquilo que nós já vimos. Versículo 33, Jesus vai agora apresentar outro argumento, outra razão para os crentes não andarem ansiosos. E diz aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O versículo 33 é a continuação do versículo 31. Jesus está a dizer assim, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, está ali, pois Jesus vai explicar, mas não andeis inquietos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas. Ele não diz ele diz mais do que dadas, acrescentadas, concedidas. Jesus está aqui a dizer-nos que o nosso principal foco não são as questões desta vida. Em primeiro lugar, o nosso foco como crentes é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Isso é prioridade. Porque do crente espera-se que ele busque a face do Senhor diariamente quando nós acordamos. Havia uma irmã, nunca mais me esqueci disto, uma irmã numa igreja lá no Alentejo, onde eu fui primeiramente pastor. Era uma irmã que já está na glória, de uma igreja bem pequenina, a 50 km de Beja, igreja de Vales Mortos, chama-se Vales Mortos. E ela dizia, irmão, não há nenhum dia em que eu, antes de me levantar da cama e pôr os pés no chão, primeiro eu não oro a Deus. Acordava e era a primeira coisa no coração dela, estava o Senhor. Como Jesus está aqui a dizer, buscai primeiro o reino de Deus. Aliás, o primeiro mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e acima de todas as coisas. O que Jesus está aqui a dizer é que do crente espera-se que ele preferencialmente ponha o Senhor na sua vida, que aumente o crente a sua relação com o Senhor, tendo aquela fé que confia que o nosso Pai Celestial, na verdade, cuida da nossa vida aqui. Então o que é que significa? É uma frase bem conhecida, até há um cântico que nós iremos cantar daqui a pouco, buscar primeiro o reino de Deus, e se calhar é uma frase até importante e bonita. Irmão, irmã, busque primeiro o reino de Deus. Mas o importante mas o que é que isso quer dizer? Não é? É preciso saber o que é que quer dizer, buscar primeiro o reino de Deus. Vamos pensar, todo o reino tem um trono. O reino tem um trono onde está o rei. E o reino de Deus também tem um trono, e o rei é o Senhor Jesus Cristo. Buscar primeiro o reino de Deus é que nós, como seus súbditos, vamos render-nos ao senhorio de Jesus, render as nossas vidas a Ele, as nossas prioridades ao Senhor Jesus Cristo, o meu coração, o meu casamento, se for casado, os meus filhos, se os tiver, rendidos, tudo o que é para eles ao senhorio de Jesus, a educação deles,
Como é que eu me comporto na minha profissão, as minhas finanças, toda a minha vida, dizer, Senhor, Tu és o Rei, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Senhor, e eu quero que sejas Tu, com as Tuas leis, com o Teu domínio, a dirigir tudo o que tem a ver com a minha vida. É buscar primeiro o reino de Deus. E Jesus promete aqui, se nós confiarmos e buscarmos prioritariamente que a nossa vida seja dirigida, conduzida, não pelo espírito do mundo, não pelos valores do mundo, mas pelos valores deste reino, este reino lá do alto, Jesus diz, se o fizeres, se buscares em primeiro lugar o reino de Deus, todas estas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, toda a nossa existência aqui na terra, diz, vos serão acrescentadas, vos serão dadas, vos serão providenciadas pelo vosso Pai que está no céu, que vê em secreto e que vos recompensará publicamente. Por isso Jesus diz, olha, se assim fizeres, não andes ansioso, não andes em cuidados, não andes inquieto, pois o vosso Pai Celestial bem sabe e vai providenciar. Confia. Porque ele diz aqui, os gentios, versículo 32, pois todas estas coisas os gentios procuram, ou buscam ansiosamente. Os gentios, os descrentes, ainda não conhecem, não confiam em Jesus, buscam, preocupam-se com as coisas do mundo, o comer, o beber, o vestir. Dizem, mas quem é que se preocupa agora? Isso é uma coisa importante. Bom, é questão de pensar. Quanto tempo leva cada um a pensar só no que vai vestir? Só no que vai comer? A nossa ansiedade é diferente. Porque nós abrimos o frigorífico e temos lá quase tudo. E abrimos a porta da despensa. Há outros, quando abrem os olhos, a África e outros lugares, não têm nada. E dizem, agora o que é que eu vou comer e beber? Não é? Mas Jesus diz e reforça esta ideia. Primeiro, acima de tudo, principalmente e intensamente, busca o reino de Deus. O que é que Jesus então está claramente aqui a ensinar-nos? O que é que deve ser a prioridade nas nossas vidas? Conhecer melhor, amar mais o nosso Pai Celestial, viver para o seu reino, confiando, descansando nele. Colossenses 3, 1 e 2 explica também um pouco o que é buscar primeiro o reino de Deus. Diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Mas, voltando ao versículo 33, porque é que Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Ele acrescenta aqui esta expressão, e a sua justiça. Esta é uma adição, esta palavra muito importante. Está aqui Jesus a falar da santidade, da retidão que a vida do crente tem de ter. Não faz sentido o crente não ter uma vida de santidade, de retidão. Quanto mais santo, quanto mais dedicado ao Senhor, quanto mais justo, mais perto estamos do nosso Senhor. Tudo mais nos será acrescentado com mais bênçãos adicionais. O que comer, o que beber, o que vestir, toda a nossa existência. Depois, finalmente, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Este versículo 34 é como que o sumário de tudo o que Jesus disse até aqui. Olha, ele começou lá no versículo 25, não andeis ansiosos, e termina, não vos inquieteis. Não andeis ansiosos, pois Jesus começou a falar, a explicar e depois termina. Não andeis, não vos inquieteis. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Onde é que afinal, ou melhor perguntando, o que é que afinal é a preocupação? O que é a preocupação? Porque andar ansioso é andar preocupado. O que é a preocupação?
Olhem, preocupação é uma força tão grande, tem um poder tão tremendo, vejam, que controla a nossa vida. A preocupação controla a nossa vida. É um grande poder. E viver receoso da nossa existência aqui é uma luta. Quem assim vive, que o diabo, Satanás, vai usar para atacar as pessoas, para as bloquear e para as enfraquecer. Quando a pessoa anda ansiosa e preocupada, ela não vê mais nada. E o Satanás vai usar isso para prejudicar as nossas vidas. E o nosso Senhor está aqui a mostrar-nos a insensatez da preocupação. Nada acrescenta. É como se Jesus estivesse a dizer: por que motivos ficais preocupados quanto ao futuro? Como diz aqui, não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. O amanhã, o futuro, trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Agora, eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque eu vou repetir que isto não significa, não andar ansioso, que nós vamos ficar parados, passivos na nossa vida. Não é esse o ensino de Jesus. Nós temos de trabalhar, nós temos de preparar o nosso futuro antecipadamente, o futuro das nossas vidas, dos nossos filhos. Temos de continuar a ter essa vida. Temos vários exemplos, e eu dei logo no início deste capítulo o exemplo de José no Egito, em que Deus revelou: vai haver 7 anos de abundância porque vão chegar 7 anos de grande fome. Então ele preparou durante 7 anos as colheitas, fez armazéns, preparou tudo. Quando chegou à altura da fome, eles estavam preparados. Jesus não está a dizer que nós não vamos preparar um futuro. A sabedoria de Deus diz que nós temos de fazer isso. Vejam, o exemplo que Jesus dá das aves. As aves ficam paradinhas assim, nas árvores à espera da comida? Não, olha, mal o dia nasce, elas já andam aí, de um lado para o outro, à procura da comida. À procura da comida. E assim é o exemplo para nós. Elas esforçam-se, procuram tudo o que lhe faz falta. O que Jesus está aqui a dizer é: Deus cuida, providencia aquilo que nos faz falta. Não andes ansioso, façamos tudo o que pudermos com as nossas mãos, é isso que nos pertence, e depois de termos feito tudo, confiemos o resto nas mãos do nosso Pai Celestial. E como Jesus diz neste versículo 34 e último, ir vivendo dia a dia é suficiente. A preocupação quanto ao futuro, diz Jesus, é inútil. Nenhuma coisa consegue fazer, é um desperdício de energia. E às vezes há coisas que nos preocupam no futuro que nem vêm a acontecer. Era uma suposição nossa. Jesus diz: está aqui o dia de hoje. Não receies o problema da manhã. Prepara-te para ele. Faz o que puderes. Usa o que a sabedoria de Deus te dá para a tua vida diária. Mas não precisas ficar ansioso. Não te vai ajudar em nada. A ansiedade não te resolve o problema. Confia. A confiança em Deus, sim. Deus já conhece o amanhã. Deus vai estar amanhã, Deus vai estar lá conosco. Então o que é que temos de fazer? Precisamos de confiar em Deus nas coisas mais pequeninas, dessas mais pequeninas até às coisas grandes. E eu vou pedir para passar ali Isaías 26, 3 e 4. Olhem o que diz o profeta Isaías: tu conservarás em paz, em calma, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. É o que o Senhor nos diz. Confia. Por isso, irmãos, precisamos de aprender a confiar mais no Senhor, a apresentar ao Senhor os nossos problemas, à medida que eles vão aparecendo. Vivamos uma vida diária de obediência ao Senhor dia após dia. Façamos aquilo que Deus nos ordenou fazer cada dia.
Deus nunca diz, nem Jesus diz, para ficarmos parados e nada fazermos. Diz o contrário. Faz, não andes ansioso. Deus sabe, Deus conhece, Deus vai estar lá. É como se nós pudéssemos dizer, começou um novo dia, um dia que me vai trazer dificuldades, pode trazer problemas. Muito bem, vou precisar da graça de Deus para ser ajudado. Ele vai estar ao meu lado e vai auxiliar à medida das minhas necessidades. Se nos lembrarmos daquela oração que Jesus ensinou, que foi a oração do Pai Nosso, tem lá bem definido aquilo que Jesus diz para nós pedirmos e confiarmos. Ele começa por dizer que devemos adorar, louvar e pedir a Deus sobre as coisas que precisamos, para que Ele nos livre do mal, e terminamos a oração com adoração também. Deixemos o nosso futuro inteiramente aos cuidados do nosso Pai Celestial. Irmãos, eu vou terminar com um versículo que está no Salmo 42:5 e também com um exemplo. Todos nós conhecemos a história de Jairo. Jairo foi ter com Jesus, porque a sua filha, única filha, estava a morrer. Ele foi pedir para Jesus ir lá à casa dele, salvar a sua filha. E Jesus disse que ia, e no caminho vieram de casa dele com a notícia que a sua filha já tinha morrido. E Jesus diz-lhe, em Marcos 5:36, não temas, crê somente. É isso que Jesus nos diz. Não temas, não andes ansioso, inquieto, crê somente. Vosso Pai Celestial bem sabe das coisas que vós necessitais. Vocês têm muito mais valor de tudo o que Deus criou, de toda a sua criação, de que Ele cuida todos os dias. Confia, espera. O amanhã, o dia da amanhã, vai trazer os seus problemas. O Senhor vai estar lá. Este é um nível superior de espiritualidade, de confiança que Deus pede de nós como seus filhos. E o Salmo 42:5 diz, porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas em mim? Espera em Deus. Esperemos no Senhor. Glória ao seu nome. Amém. Amém, irmãos? E nós vamos concluir com um cântico número 71. Número 71. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.